Esse é o dia 14 da nossa jornada de jejum e oração. Jejum e oração para a glória de Deus. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Podemos definir o jejum como fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. O jejum cristão nasce exatamente da saudade de Deus. O jejum é uma disciplina para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Ou seja, nessa prova, vamos conhecer de fato quem está no controle da nossa vida, se o Senhor ou se nós mesmos. Firmado nessa compreensão do pastor Martin Lloyd-Jones, que diz que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência de alimentos, mas deve também incluir a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. Por exemplo, vou me abster de não fazer uso do celular todas as noites por 40 dias. E nesses momentos eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou adorar o Senhor. E você pode também estabelecer um propósito. Vamos para o exemplo. Ser mais fiel a Deus, crescer espiritualmente, uma cura, uma libertação, conversão de alguém, enfim, busque a Deus, se derrame diante dele e verás que no seu tempo ele lhe dará a resposta. Não podemos recair no erro de muitas pessoas que pensam apenas no benefício das bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Quem jejua tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que conseguir alcançar a bênção que deseja. Quem jejua tem mais fome do pão do céu do que do pão da terra. Quem jejua tem mais saudade do Pai do que das suas bênçãos. Quem jejua está mais confiado no poder que vem do céu do que nos recursos que procedem da terra. O propósito do jejum não é obter o favor de Deus ou mudar a sua vontade, como está em Isaías 58, de 1 a 12. Também não é para impressionar os outros com uma espiritualidade farisaica, como está em Marcos 6, 16, 18. Nem é proclamar a nossa espiritualidade diante dos homens. O jejum deve ser uma demonstração do nosso amor a Deus. Jejuar para ser admirado pelos homens é uma motivação errada. Jejum é a fome de Deus e não de aplausos humanos, como está em Lucas 18, 12. O jejum é para nos humilharmos diante de Deus, Daniel 10, 12. Para suplicarmos sua ajuda, segundo as Crônicas 23 e Efésios 14, 16. E para nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração, como está em Joel 2, versos 12 e 13. O jejum é para conhecermos nossa total dependência da proteção divina. O jejum é um instrumento para fortalecermos com o poder divino em face aos ataques do inferno, como está em Marcos 9, 28 e 29. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, Deus tem realizado grandes intervenções na história através da oração e do jejum do seu povo. Vamos ao grande exemplo quando o próprio Senhor deu a lei ao seu povo. Moisés dedicou, naquele momento, 40 dias à oração e ao jejum no Monte Sinai. E Deus libertou Josafá das mãos dos seus inimigos, quando ele e seu povo se humilharam em oração e em jejum. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20. 3, 4, 14, 15, 20 e 21. Então, meus amados e queridos irmãos, creia, deposite sua esperança no Senhor, confie no Senhor. Ele é Deus e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os motivos de oração de hoje: clamemos por uma vida com propósito diante do Senhor. Segundo, clamemos por uma intervenção divina do Senhor durante nosso tempo de jejum e oração. E terceiro, clamemos por uma igreja quebrantada aos pés do Senhor. Que Deus ele possa estar abençoando sua vida, sua família. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor.